Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a abusividade da cobrança no despacho de bagagem, né? Que é um tema que está bem recente, está bem fresquinho. Eu acho que é uma preocupação, né, de todo mundo, porque hoje em dia todo mundo viaja de avião. Então, pelas regras atuais, o limite de despacho de bagagem é de 23 quilos em voos nacionais e em voos internacionais ele é de 32 quilos em 2 volumes. E também pode ser levado na cabine 5 quilos, não importa se nacionais ou internacionais. Essa resolução da ANAC, ela é de 14 de dezembro do ano passado, e essa resolução ela instituiu mudanças na permissão para que as companhias aéreas cobrem separadamente do valor da passagem o valor por bagagem. O artigo 13 dessa resolução, ele fala que o transporte de bagagem despachado configura o contrato acessório oferecido pelo transportador. Esse contrato, ele passa, então, a ser não um contrato, né? Um contrato, hoje em dia, nós temos o contrato que você compra uma passagem e, automaticamente, a sua bagagem está incluída nesse contrato. E, com a resolução da ANAC pelo artigo 13, seriam 2 contratos separados. O contrato para você e o contrato para a sua bagagem. Ou seja, isso é uma afronta ao artigo 39, inciso 1 do CDC, pois é uma venda casada, né? E imagina, você viaja, você pega o voo para São Paulo, voo das 6 horas da tarde. E aí a sua mala vai no voo das 8, porque não coube. Que bom, você vai ter que ficar esperando até a sua mala chegar. Imagina o tamanho da fila, imagina o tamanho da confusão que não vai ser criada nesse aeroporto. Então, o próprio Código Civil, no artigo 734, ele invoca o princípio da gravitação jurídica, que é o seguinte: o acessório acompanha o principal. Ali. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Ou seja, o Código Civil, creio eu que ele seja, o que está dito no Código Civil, diz ali que as bagagens acompanham. É acessório, então, portanto, a regra da ANAC não deveria ser aplicada. Então, o que aceitar essa edição dessa resolução faria com que nós estivéssemos aceitando essa venda casada, que é um contrato, né, que a gente sabe que não é permitido por lei. E toda essa mudança, segundo a ANAC, seria com o objetivo de adequação. Mas adequação do quê? Né? Adequação do sistema de aviação nacional com o sistema de aviação internacional. E essas normas, elas, com esse objetivo de aproximar o Brasil, né, do que acontece no exterior, seria no sentido de transformar as passagens aéreas em passagens low cost, passagens de baixo custo, né, que seria comparável às passagens de avião, por exemplo, um trecho na Europa, de Lisboa até Madrid, em que se paga, sei lá, 30, 80 euros. Seria para adequar a esse esquema. Só que o que acontece? Lá funciona. No Brasil, a gente sabe que não vai funcionar. Primeiro,
Porque a quantidade, o peso das malas, o brasileiro, o que o brasileiro faria? Né? Com aquele jeitinho, colocaria mais de 10 quilos. E imaginem só, se cada pessoa levar uma mala de 10 quilos para dentro de um avião, por exemplo, um 737, normal, 295 pessoas, cada uma. Não, por exemplo, vocês aqui, todo mundo da plateia, cada um com uma mala com 10 quilos, para se alocar dentro de um avião. Não vai caber. E aí, com essa intenção da ANAC de levar o Brasil para junto dessas práticas internacionais, aí é que está o perigo. Porque também já foi criada essa cultura do brasileiro de viajar de avião. Né? Mais de 10 anos atrás, que o dólar começou a baixar, e aí o brasileiro começou a voar, fazer voos domésticos, e imaginem como é que vai ficar. A quantidade de filas vai aumentar cada vez mais, não vai ter estrutura, por exemplo, nos guichês. O que pode acontecer? Cada guichê vai ter que ter um funcionário treinado para cobrar cada mala. Vai ter que ter uma balança, vai ter que ter um caixa, vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter máquina de cartão de crédito. Hoje em dia, o que acontece? A sua mala está com excesso de bagagem. Você sai daquele guichê, vai até outro guichê, onde é pesado, onde é pago o excesso de bagagem. Imagina todo mundo da fila ter que fazer isso. Né? Então, modificar essa estrutura que a resolução 400 da ANAC pretende é uma afronta política das relações de consumo e é uma total irresponsabilidade por conta das companhias aéreas que elas não estão sequer preparadas. Além disso, só um pouquinho. A gente tem, né, uma notícia boa, que é o ajuizamento pelo MPF, como o Dr. Jason falou, dessa ação civil pública que pediu que fossem anuladas liminarmente essas regras formatadas pela ANAC. E, então, além do mais, uma perícia que foi realizada pelo MPF constatou a real intenção da ANAC com essas medidas, que seriam o quê? Seriam ampliar o lucro das empresas aéreas, diminuindo a qualidade do serviço prestado nos pequenos voos, nos voos domésticos, e levando a população a gastar mais, agregando valor aos serviços mais caros. Então, as pessoas, né, que têm menor poder aquisitivo ficariam enlatadas no avião, enquanto que quem tem um pouco mais de condição financeira vai pagar mais. E a gente não sabe, né, se a companhia vai ter a possibilidade de investir esse dinheiro que está sendo dado a mais pelas bagagens em melhorias para a gente também, porque não adianta a gente só pagar e não ver retorno. Eu, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, o que acontece? Eu entrei no site da Ibéria, que é uma empresa aérea que faz Lisboa-Madrid. Eles oferecem lá uma classe que é a Premium Economy, se eu não me engano. Você tem a opção de não levar a sua bagagem, né? Ou você leva, paga por isso, e a sua poltrona ela é 5 centímetros mais larga do que uma poltrona comum.
você tem esse retorno, vamos dizer assim. E, então, esse processo, essa ação civil pública que foi ajuizada, ela já tem decisão, né? E a decisão foi tomada pela 22ª Vara Civil Federal de São Paulo, proibindo, né, esse enorme desserviço à sociedade. E ontem também, eu andei dando uma pesquisadinha na internet, o que aconteceu? O Tribunal Regional Federal de Brasília manteve a decisão, essa decisão está mantida, e também, antes de vir para cá, eu olhei de novo, e ainda ontem o Senado aprovou o projeto do decreto legislativo que foi proposto pelo senador Humberto Costa. Esse projeto, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tenho. É este aí. Ele é o 89 de 2016, sustando o artigo 13, só ele, e ele foi aprovado no Senado. Falta, então, a aprovação na Câmara, né? E nós precisamos, né, rezar para que não nos tirem o nosso direito e nem as nossas balinhas e nem o nosso amendoim. Era isso. É o que nos resta. Era isso, gente. Obrigado, então.